Olá, eu sou Paulino Novaes Filho, sou pastor sênior da Comunhão Cristã Abiumarama. Eu gostaria de trazer um pequeno pensamento da Palavra de Deus, ao qual eu vou estar falando durante essa semana para vocês sobre como tomar decisões. Alguns princípios rápidos para que você possa se orientar, como tomar decisões. Eu quero ler aqui está a Palavra de Deus, eu quero ler aqui em Efésios capítulo 2, versículo 4 e ao 7, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar, o versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amados, às vezes nós precisamos tomar decisões e desde quando nós abrimos os olhos ou quando acordamos, nós decidimos, começa aí já as tomadas de decisões. Eu acordo e eu tenho que decidir se eu já vou levantar ou se vou ficar um pouco mais, ou se eu vou tomar banho, se eu não vou tomar banho. Então a decisão, ela está durante todos os dias da nossa vida. Durante cada dia da nossa vida, nós precisamos tomar decisões. Não tem como viver nesse mundo sem tomarmos decisões. A questão e é nisso que eu quero ajudar você, é nisso que eu quero abrir algumas chaves, dar algumas chaves, alguns princípios da Palavra de Deus que vai ajudar você a tomar decisões de uma maneira espiritual, decisões mais assertivas em todas as áreas e em tudo aquilo que você precisar tomar decisões. Nós temos que tomar decisões em nossas famílias, nós temos que tomar decisões em relação ao nosso esposo, nosso cônjuge, aos nossos filhos, nós temos que tomar decisões em relação ao trabalho, se vamos, se não vamos. Enfim, uma série de decisões precisamos tomar. E o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês para ajudar você a tomar decisões assertivas, tomar decisões espirituais, é que nós precisamos tomar as decisões a partir da nossa posição e não na nossa condição. Precisamos tomar essa decisão a partir daquilo da onde nós estamos espiritualmente falando, e não aqui na terra, envolto de todos esses turbilhões de ideias, turbilhões de informações, que às vezes causa mais dúvida que nos esclarece para que possamos nos tomar uma decisão ou nos posicionar nesse assunto ou naquele assunto. Então, quero conversar. A decisão, sempre que se você quer acertar a sua decisão, você precisa tomar ela a partir da sua posição e não da sua condição. O texto que li, ele fala da natureza de nosso Deus. O nosso Deus, ele é bom, ele é muito bom. O texto começa dizendo: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor. Deus é amor e ele é rico em misericórdia. E sendo rico em misericórdia, aqui está expressando a natureza de Deus. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é amor, o nosso Deus, ele teve misericórdia de mim e de você. Ele teve misericórdia. O segundo texto, o versículo que lemos, fala assim: estando mortos em nossos delitos. Então, estar mortos em nossos delitos, no contexto do texto que estou lendo, fala da nossa condição. Qual era a nossa condição quando nós encontramos esse Deus? Mortos em nossos delitos, mortos em nossos pecados. Então, a nossa condição era de pecadores, ok? Então, e essa condição trouxe sobre nós, atraiu sobre nós diversas circunstâncias adversas que trouxe perdas para nós, tirou tudo aquilo que nós poderíamos ter para viver uma vida muito boa aqui na Terra.
Então, estando mortos, ou seja, a nossa condição era sem vida, sem ter nada, sem perspectiva, sem esperança, doentes. E a palavra diz, nos deu vida. Então, Deus olhou a nossa condição, mas Ele não focou na nossa condição. Ele olhou na nossa condição, mas pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele nos deu vida por meio de Jesus Cristo lá na cruz. Então nós vamos para o terceiro versículo que eu quero compartilhar, onde diz, nos ressuscitou. Ele nos deu vida, Ele nos tirou de um charco de lodo, Ele nos tirou daquele lugar de morte, Ele tirou nós da condição que estávamos de pecadores e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então isso significa que agora, por causa da bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus, Ele não olhando as nossas condições, mas pagou o preço para que nós saíssemos da nossa condição de pecadores, de derrotados, de frustrados, para a condição de posição em Cristo Jesus. Então nós temos uma posição em Cristo Jesus. E a posição nós estamos assentados nos lugares celestiais. Eu vou estar falando mais sobre isso, esse é o primeiro pensamento. Nós devemos tomar decisões a partir da nossa posição e não da nossa condição. Então, quando você for tomar decisão, não foque na sua condição. O que é condição, pastor? Condição é aquilo que você está vivendo no momento, que pode ser ruim. Você pode estar endividado, você pode estar doente, você pode estar passando por circunstâncias adversas. Então, tem que tomar uma decisão? Não tome a sua decisão focado na sua condição, mas saiba, em Cristo Jesus você tem uma posição. E a sua posição ela é mais elevada. Você pode olhar de cima para baixo. Quando você olha para um problema, para uma situação, olhando a condição, você está olhando de baixo para cima e cada vez mais a situação ela cresce, o problema cresce. Mas quando você olha da sua posição, então você começa a ver aquilo diminuindo e você tem êxito. Primeira dica, tome as decisões baseado na sua posição e não na sua condição.